1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. E o que pode? Nós vamos ver aqui agora o que pode. Na Bíblia está aí. Paulo escreve aos irmãos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como gentios, que não conhece a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o que o irmão Robert está falando, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo, e quem pode, diga amém. Nós vamos falar um pouquinho sobre santidade e limites no relacionamento. Na terça-feira passada, os irmãos que aqui estiveram, percebeu que nós falamos, ou deve lembrar, que nós falamos sobre comunicação. A base estrutural de qualquer relacionamento é a comunicação. E a comunicação, ela está envolta também no exercício de ouvir com atenção. Nós falamos também um pouquinho sobre os temperamentos e algumas dificuldades no ouvir. Porque nós, às vezes, estamos um pouco acelerados e somos incapazes de ouvir o que a pessoa está falando. Por conta do nervoso, às vezes da ansiedade, nós temos dificuldade de ouvir. Na questão da santidade que nós vamos abordar hoje, no mundo secular é um pouco diferente. Eles não pensam como nós pensamos. Volto a dizer que o que nós vamos tratar aqui não é algo que saiu da mente do irmão Robert. O que nós acabamos de ler, que o Senhor usa o apóstolo Paulo para escrever, é que ele nos quer em santidade. E é interessante que no versículo de número 2 fala do oposto, porque vós bem sabeis que os mandamentos vos têm. Versículo 3, pelo Senhor. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição. Então Paulo fala da santificação e do oposto, que é a prostituição, que é a impureza. Então Paulo coloca no contraponto a prostituição. Deus nos quer santo e não nos quer na impureza, na prostituição. O que é prostituição no seu sentido literal, etimológico? A prostituição é qualquer
prática sexual fora do casamento, qualquer prática sexual fora dos padrões bíblicos. Então, tudo isso é prostituição. Não é só a pessoa, eu não vendo meu corpo. Não, irmão Robert, graças a Deus, eu nunca vendi meu corpo, então não estou incluído nisso aí, não. Não, a palavra prostituição é qualquer prática sexual fora do casamento, fora dos padrões bíblicos. Então, Paulo está alertando os irmãos que o convite do Senhor para nós é que nós sejamos santos. Só que aí há um contraste com o que, irmão Robert? Com o ambiente que nós vivemos, o mundo que nós vivemos hoje. Nós precisamos compreender e analisar o mundo que eu vivo. Por que é tão difícil hoje nós mantermos esse padrão, irmão Robert, de santificação? Antigamente era difícil você ouvir falar de uma adolescente grávida. Meu Deus, quando aparecia uma adolescente, quando alguém caía em fornicação na igreja, irmão, era só os fulano caiu. Aí ia na Santa Ceia e era aquela vergonha na frente de todo mundo, né? Colocar de pé, fulano levanta e fala, fulano caiu em fornicação e a partir de agora entra em disciplina. E aí era uma vergonha terrível. Hoje não tem mais isso. Hoje não é exposto, graças a Deus. Mas a questão é como que isso está ocorrendo nos nossos dias. Como é que isso está sendo tratado? Porque nós vamos ver que toda lei dada por Deus, não cumprida, vai acarretar problemas na nossa vida. Toda lei dada por Deus, não cumprida, essa lei vai gerar problemas na nossa vida. Então não pense que, porque o próprio texto diz que Deus é o que cobra, é o que faz justiça. Então não pense que, hoje está mudado, irmão Robert. Não pega não, senhor. Nós vamos olhar dentro da Bíblia Sagrada os efeitos que a desobediência pode gerar em nós. E eu não estou falando aqui de perfeição. Eu tenho que ser perfeito, então não. Mas nós temos que lutar contra o pecado. Eu não posso me entregar. Dizer, não, é assim mesmo, as coisas mudou, agora é assim. É normal. Não. É só você analisar o texto. Paulo está escrevendo aos irmãos, e aí ele fala, porque, versículo de número 3, 4, que a gente leu 3, e aí ele continua que cada um de vós saiba possuir o vosso vaso. O vosso vaso, Paulo está falando do corpo. Cada um saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Então isso aqui que Deus me deu é para mim cuidar e manter em santificação e honra. Não é um negócio que Deus não quer nem saber o que eu faço. Deus quer o meu coração. Se eu tenho um coração bom, se eu ajudo as pessoas, se eu faço bem, eu vou para o céu e Deus está interessado nisso. Deus não quer saber se eu viro no giraia, fico com um, com o outro, engano, minto para minha esposa, minto para meus filhos. Deus não quer. Não, senhor. Está aí, ó. Paulo está falando de possuir o corpo em santificação e honra. E aí ele continua. Não na paixão da concupiscência. O que é a concupiscência? Desejo desenfreado, desorganizado. Qual que é o momento que a gente está vivendo hoje? Qual que é a ideia que é se falado lá fora? Paulo está dizendo, não viva desse jeito. Como os gentios. Quem eram os gentios? Os que não serviam a Deus, que não conhecem a Deus. Então, eu como cristão, eu tenho que viver de forma diferente. Lá no mundo é assim que funciona. Eu lembro que quando eu trabalhava em firma, os rapazes às vezes chegavam na segunda-feira
endemoniado no trabalho, fala, nem fui para casa esse fim de semana, saí daqui sexta-feira, fui não sei para onde, cheguei ontem à noite em casa, só tomei banho, dormi e acordei hoje. Aí os outros, que legal. Aí o outro contava outra coisa maior ainda, porque para eles isso é vantagem. Mas a forma como nós escolhemos viver, não. Aí alguém pensa, por que os casamentos antigamente duravam mais? Você já parou para pensar? Por que os casamentos... Eu estou preparando, me esforçando para preparar uma festinha para minha mãe e meu pai, que vão fazer 50 anos de casado. Irmão, você já parou para pensar nisso? 50 anos de casado. Eu não sei se eu vou fazer isso de vida. 50 anos de casado, irmão. Aí por que antigamente dava certo e hoje não dá? Nós precisamos, nós como igreja de Cristo Jesus, como coluna e firmeza da verdade, nós precisamos pelo menos parar para pensar sobre isso. O que mudou? Por que os relacionamentos não dão certo hoje? Por que os relacionamentos é com data de validade? Começa já, se não der certo a gente termina. Paulo está dizendo, a concupiscência, não na paixão da concupiscência, aquele fervo, porque a mentalidade do adolescente, do jovem, é que se alguém deu bola, se alguém mostrou que está afim, eu caio para dentro. Essa é a ideia. Por que, meu Robert, o senhor sabe? Porque eu era assim. Não estou dizendo que todos, mas a maioria é assim. Adolescente, sorriu para mim, eu já estava fazendo a cartinha. Para entregar. Cartinha de amor. Para você, estou te amando. Era assim que funcionava. Só que aí você vai amadurecendo, vai ficando velho. Só que tem gente que fica velho e continua do mesmo jeito. Não pode ver uma pessoa lá coisando que já acha que não, tá? Não, tem que ir. Eu vou, não. Não, rapaz, tu se controla, tu não é animal, não. A gente precisa pensar. Eu estava estudando um pouquinho sobre Freud, é interessante que o Freud fala, é o pai da psicanálise, ele fala da sexualidade. Ele tem uma teoria meio doida lá, meio estranha, mas ele fala da sexualidade do animal e do ser humano. O animal ele tem o seu período fértil. E nesse período fértil é o que o animal se acasala. O homem é a mesma coisa. O homem tem um período fértil, a mulher tem um período fértil, mas em todo tempo pode acasalar. Não tem uma data específica. Aqui esse período pode, esse período não vai nem... Não, 30 dias, irmão. Deus liberou. Está aí liberado, 30 dias. Agora precisa ter consciência. Por que Deus liberou para o homem e não liberou para o animal? Porque o animal é irracional, é doido. O crente, o servo de Deus, o homem, não, ele é racional. Então não é um negócio que, eu não vi, eu fiquei descontrolado e quando eu vi já... Não, senhor, você tem raciocínio, tem massa cefálica nessa cabeça sua, então tem que pensar. Não, eu sou um servo de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. E aí trilhar por esse caminho. É disso que Paulo está falando. Não na paixão da concupiscência, como os ímpios, como os gentios, que não conhecem a Deus. Você conhece, eu conheço, nós conhecemos. Então a gente precisa entender que a nossa forma de viver é diferente do mundo. O mundo vive desregrado. Se eu estar postando... Eu postei um negocinho que eu fiz lá, fiz uma logomarca lá do Brasil, com meu nome, Robert Pai, e eu postei, eu coloquei um fundinho musical. Aqui é o Brasil. Rapaz, depois eu fui ver no Instagram lá, me mostraram a música lá, eu falei, rapaz, a música é do Satanás. O final da música, irmão, é cada palavrão feio. Aí eu fui lá, Jesus, me perdoe, e tirei. Por quê? Porque o mundo vive sem regra. Para eles não estão nem aí para nada. A mulher é tratada como um objeto, como qualquer coisa.
O ser humano é tratado como um animal. Na presença de Deus, não. Deus nos fez racional, Deus nos fez diferente. Para quê? Para que em tudo, quer comais, quer bebais, fazer isso para a glória do nome do Senhor. Então, até a hora, hemorroides, que eu estou lá com a minha esposa, ele está louvando a Deus? Está louvando a Deus. É por isso que o Senhor deu a ordem a Adão. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Pronto. Vai lá. É a ordem de Deus. Então, quando eu estou dentro da autoridade, debaixo da autoridade da palavra de Deus, eu estou louvando a Deus. E eu preciso ter entendimento sobre isso. Mas eu não posso ter a mesma concepção ou a mesma forma de enxergar do mundo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão da santidade. O que quer dizer quando Paulo diz que nós devemos ser santo e ele coloca como oposto a prostituição? A palavra santo é separado, é algo que foi selecionado para determinada coisa. Paulo está falando de algo que é consagrado, que é puro, que é dedicado exclusivamente para Deus. Então, em todo tempo, se eu quero ter uma vida saudável, e quando eu digo saudável, eu estou dizendo em todos os aspectos. Saúde física, saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual. Eu preciso entender que toda a minha vida, ela é separada para Deus. Então, tudo que eu faço, eu tenho que ter o propósito de que eu estou louvando a Deus. Todas as minhas ações, mas eu não consigo. Daí que eu preciso pensar que se aquilo desagradou a Deus, eu tenho que conversar com Deus e pedir perdão. E não fingir que é uma coisa normal. Porque a pessoa, mas eu não consigo todo o tempo da minha vida louvar a Deus. Quando você não conseguir louvar a Deus com uma ação, com um pensamento, com uma atitude, eu preciso pedir perdão a Deus. Eu falhei, eu pequei, eu errei. Não era para mim ter falado isso. Não era para mim ter agido dessa forma. É interessante que todo e qualquer pecado, ele gera uma tristeza imediata. Por mais que você ou eu esteja com a mente corrompida, cauterizada, porque a Bíblia fala de mente cauterizada. Qual que é a mente cauterizada, irmão Robert? É aquela pessoa que peca e nem sente mais. Mas essa pessoa que ocorre isso, vamos supor de uma mente cauterizada, uma pessoa que vive no pecado, porque tem a diferença de quem pratica o pecado e quem vive no pecado. Praticar um pecado num ato de fraqueza, errei, fui lá e falei o que não devia, falei um palavrão, não era para falar, meu Deus, minha boca é santa, eu falei um palavrão, me perdoa, Jesus, do que uma pessoa que fala palavrão à torta e à direita, para ela tanto faz. Ela vive no pecado. Só que quando essa pessoa para, isso normalmente ocorre à noite, ela deita, põe a cabeça no travesseiro, dá aquela relaxada, vem enorme tristeza na alma. Ela não sabe do que é, mas é o pecado. Ela não sabe explicar por que eu estou sentindo essa tristeza, por que eu sinto essa angústia. Vou fazer terapia, vou procurar não sei quem, vou usar droga, vou tomar pinga, vou fazer alguma coisa. Porque para aliviar essa tensão, essa coisa ruim que está na minha alma, isso é produzido pelo pecado. A Bíblia fala sobre isso. Todo pecado gera em nós uma profunda tristeza. Seja você crente, salvo ou não. O ser humano não foi feito para pecar. E quando ele peca, isso vai reverter de forma negativa na vida dele. É assim que funciona. Então, há batalhas que nós travamos todos os dias e a gente precisa ter consciência disso. Para que Deus me chamou? Por que Deus me escolheu? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser santo? Porque eu sou separado. Eu sou exclusivo de Deus. Eu entendo que Deus me chamou para uma obra grande e eu preciso me comportar de forma diferente. A santificação, ela não é exclusiva de algumas áreas da nossa vida. Por exemplo, eu como pastor,
Falou, olha, a santidade, ela entra na minha vida, na minha vida espiritual. Não separa, não tem essa separação. Por exemplo, eu, irmão Robert, na minha vida espiritual eu sou santo. Por exemplo, aqui no púlpito eu sou santo, mas lá fora não, no meu dia a dia não. Eu sou santo aqui. Aqui eu sinto a presença de Deus, eu sinto o Espírito me mover, mas lá fora, quando eu tenho a oportunidade de mentir, quando eu tenho a oportunidade de enganar, quando eu tenho a oportunidade de falar o que desagrada o Espírito Santo, eu falo, porque eu não estou na igreja, não sou. Não separa a nossa vida, não tem separação. Por exemplo, vida conjugal, vida emocional, namoro, casamento, vida espiritual, é tudo separadinho. Não, é uma coisa só. É por isso que quando afeta a vida espiritual, é bem provável que todas as outras áreas vai ruim, vai ser prejudicada, vai ser afetada, porque está tudo interligado, não há separação. Então não dá para mim, por exemplo, eu estar aqui buscando a presença de Deus. Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu vou colocar na posição de pastor. Às vezes eu venho para o culto de Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, me dá um direcionamento, me ajuda, Senhor, a se encher da tua graça, a ser cheio do teu Espírito. E aí aqui eu sinto a presença de Deus, Deus fala comigo, Deus põe uma palavra no meu coração, e aí eu falo para vocês a palavra, vocês se alegram. Aí lá fora, eu ouço a voz do inimigo. Lá fora o diabo fala, essa mulher é casada, mas não tem problema não. Faz brincadeirinha com ela maldosa, maliciosa, não tem problema não. Pega nada, é só uma brincadeira. Aí eu vou lá e aí eu vou lá e brinco. Não. Se eu fizer isso lá, vai afetar a minha vida espiritual aqui. Eu vou chegar aqui e vou estar vazio. Eu vou chegar aqui e não vou sentir força para orar. Eu vou chegar aqui e não vou ter alegria em cultuar, eu vou vir porque eu sou obrigado, eu sou pastor, eu tenho que ir, mas eu estou pensando em entregar a igreja porque eu não aguento mais, está muito pesado. Sabe por que está pesado? É porque eu estou vivendo em duas vidas, lá fora eu sou uma coisa, aqui dentro eu sou outra, mas que o Espírito Santo esta noite nos dê consciência espiritual, bendito é o nome do Senhor. Irmão, aí você pega um homem, por exemplo, como Paulo, que incendeia uma cidade, só um homem. Aí eu fico pensando, falo, meu Deus, eu não estou incendiando nada, pai. Eu não estou... A gente tem uma igreja aqui com aproximadamente 80 membros e a gente não consegue incendiar essa rua. 80 pessoas, vamos incendiar alguma coisa. Por quê? Porque às vezes a gente está separando. Nós estamos separando. A minha vida profissional é uma coisa. Então lá eu engano, lá eu minto para vender, eu enrolo, eu ultrapasso, eu derrubo um amigo, eu levanto falso testemunho para tomar o lugar do colega de trabalho. Aí na igreja, pelo amor de Deus, na igreja eu sou santo. Não tem essa separação. Então a santificação, ela atinge a nossa vida quando a gente está namorando, escolheu namorar, tem que ser santo. O namoro tem que levar para perto de Deus. Eu vou namorar. Por que você vai namorar? Eu vou namorar porque eu quero dar uns amassos, eu quero dar uns beijos. É o Satanás, pode ter certeza. Por quê? Porque vai agoniar a carne, vai ficar numa agonia até ceder à tentação. Irmão. Então quando tem muito energia assim, é bom nem namorar, já casa logo. Já conhece a varoa, conversa, já... Tem que ter um dinheiro também, né? Porque para casar tem que ter dinheiro. Pobre, olha, vou falar para você. Sem dinheiro hoje a gente não faz nada. Falou. Antigamente até dava para dar um jeitinho. Hoje está tudo caro, irmão. Hoje você vai no mercado, é R$600, você traz um pacotinho de arroz, de feijão. Então quer casar, tem que ter casa. E aí, tô com vontade de namorar. E aí, precisa entender se o namoro vai louvar a Deus. Casamento, meu casamento. Por que está dando errado o meu casamento? Por que os casamentos dão errado? Porque qual que é o elo de ligação? A Bíblia é clara em dizer o que Deus uniu, não separe um homem. O que Deus é? Deus é amor. O elo de ligação do casamento é Deus. O elo de ligação do casamento é Deus.
Deus é amor. Então, o que dá liga é eu chamar Deus para fazer parte do meu casamento. Deus, o que eu devo fazer aqui? Como que eu devo me portar? O problema é que a gente faz tudo, menos convidar Deus para participar do nosso casamento, para participar da relação, para conversar. Deus, eu vou conversar. Quem de nós tem o hábito de orar antes de resolver um problema conjugal? Eu estou com crise no meu casamento, estou com problema com a minha esposa. A gente não quer nem olhar na cara da pessoa. Irmão, que dirá orar. Eu tenho que fazer exercício, que eu sou colérico, eu sou ruim. Eu sou vingativo. Então, quando eu às vezes fico com raiva da irmã Regiane, que eu fico, ela sabe que eu fico. Até para orar por ela, eu tenho que fazer força. Jesus me ajuda a orar pela irmã Regiane, Jesus. Mas eu tenho que orar por ela. De Jesus, me ajuda a orar pela Regiane, que ela está fazendo tanta raiva, meu Deus. Tem que ser assim. Agora, tem pessoas que são casadas há 15 anos, 20 anos, não ora pelo cônjuge. Nunca dobrou o joelho junto para orar junto. Como é que esse casamento vai para frente? Vai viver de fachada mesmo. Vai viver fingindo que está tudo bem até onde dá. Porque vai chegar uma hora que não vai dar mais. O inimigo vai preparar um laço e vai cair. E grande vai ser a queda. Mas que o Espírito Santo nos cubra com a sua onipotente mão. E que o nome dele seja glorificado no nosso casamento. Bendito é o nome do Senhor. Agora a gente precisa entender, chamar Deus. Deus, o negócio está feio. Por quê? Crise, todo casamento passa. Diferente do tempo antigo, esse tempo moderno, esses tempos que nós estamos vivendo, relacionamento está banalizado como qualquer outra coisa. Não se valoriza mais relacionamento. Não. O mundo da tecnologia, o mundo do imediatismo, ele entrou nos relacionamentos. Tanto que dificilmente você encontra uma pessoa que tem uma amizade de muitos anos. Por quê? Porque ninguém tem mais. As pessoas, hoje tudo é superficial e entrou no casamento também. Aí você está lá na empresa onde você trabalha, você é servo do Senhor, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. E você está lá na empresa onde você trabalha e está numa crise no seu casamento. Aí tem 30 mulheres lá que está na crise do casamento também, só que elas estão acostumadas a resolver de outro jeito. O marido não está falando com elas em casa, ela procura outra pessoa para conversar. E aquela conversa que vocês sabem. E você é crente, é homem de Deus, está lá no meio. E como que você vai fazer? Se você não tem coragem de chamar a esposa e dizer, vamos dobrar o joelho. Se você não tem coragem de orar pela sua família, pela sua casa, pelo seu casamento, como que vai acontecer? O que vai acontecer? O inimigo vai preparar laços, o inimigo vai destruir sua casa, mas o Espírito Santo marcou um encontro conosco esta noite para dizer, não, só depende de nós. Como, irmão Robin? Põe o joelho no chão, a cara no pó, porque ainda tem esperança para nós, bendito é o nome do Senhor. Mas é necessário a gente entender, chama Jesus para o casamento, chama Jesus para as emoções. Eu estou tão emotivo. Porque antigamente era só as irmãs que eram emotivas, agora está chegando os varão. Tem uns varão que é emotivo. Aí eles ficam, eles se isolam. Se eu peguei um varão, um pastor, ele não está dirigindo mais igreja não, graças a Deus. Mas era meia-noite, ele postou no status dele do WhatsApp. Sem sono, com insônia. Rapaz, eu fiquei olhando assim, falei, um pastor com insônia. E postando no status, tipo assim, tem alguém para conversar? Eu fico pensando, o que passa nessa cabecinha? Irmão, vai orar, miséria. Tá sem sono, põe a cara no pó e começa a gritar por Jesus, moço. Então, eu tenho que chamar Jesus também para as minhas emoções. Chega uma hora que a gente cansa, irmão. Que a gente fica fragilizado. O que a Bíblia diz quando a gente fica fraquinho? A Bíblia diz que se a gente se mostrar fraco no dia da angústia,
toda a sua força vai ser pequena. A Bíblia tem ou não tem resposta? Agora eu vou lá para a internet. Eu briguei com a irmã Regiana, eu vou lá na internet postar. Mulher de Deus tem que agradar o marido. Irmão, vai caçar uma coisa para você fazer, varão. A gente precisa saber lidar com as nossas emoções. A gente precisa saber lidar com os nossos problemas. Paulo diz, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Mas agora eu me tornei um homem. Eu tenho que me comportar como homem de Deus. Eu tenho que resolver os problemas como homem de Deus. E é isso. Convidado. Deus, eu estou fragilizado emocionalmente. Eu estou com problema. Esses dias eu passei um problema lá no trabalho e eu senti dor no corpo o dia todinho. O dia todo sentindo dor no corpo. Eu sabia que aquilo ali era emocional. Dor nas costas, dor de cabeça, dor no ombro, dor no pescoço. Doía tudo. Eu fui cantar à noite os hinos da harpa na igreja, lá na sede lá, e cantando aqui, e o mundo girando. Eu segurando aqui, Jesus, eu vou cair. É emocional. E aí eu tenho que fazer o quê? Aí eu vou lá para a rede social. Ai, a vida de pastor é cruel. Não, irmão. Eu tenho que pôr a cara no pó de Jesus, me dá força, me ajuda, me condiciona, me reveste com a tua graça, me ajuda a encarar os problemas e resolver. É dessa forma. Irmão Robert, homem não pode sentir fraqueza? Pode e vai. O que você não pode é ficar falando para quem não vai resolver. Ficar demonstrando fraqueza para quem não pode te ajudar. Para qualquer um. Sair falando não vem. Então eu tenho que convidar Deus também para fazer parte das minhas emoções. Santificação nas emoções, nos desejos. Por que eu sinto desejo? Você já parou para pensar? Por que você sente desejo por determinada coisa? Oh, irmão, graças a Deus, todos os meus desejos são santos. Glória a Deus. Para de mentir. A gente precisa ser real. De vez em quando a gente tem uns desejos que, se a gente falar para alguém, dá ruim. Fala, meu Deus, me guarda, que eu estou sentindo vontade disso, Pai. E aí a gente precisa chamar o Espírito Santo. Santifica os meus desejos, as minhas emoções, a sexualidade. Porque a nossa sexualidade, de acordo com Freud, ela é desenvolvida desde criancinha. Só que eu preciso santificá-la. Não é porque eu tenho desejo que eu senti vontade, se me faz bem, o que tem? Vai para o inferno. Por quê? Porque eu preciso santificar a minha sexualidade. Nós temos um grande debate nas universidades teológicas sobre o homossexualismo. Porque o mal não é você sentir o desejo, é você se entregar ao desejo. Então, o mesmo problema do adultério é o problema da homossexualidade, é o mesmo problema. Porque às vezes a gente trata a homossexualidade como algo, e o adultério a gente passa pano. Mas é o mesmo problema. É o desgoverno, o descontrole, a falta da santificação na sexualidade. Então a gente precisa tratar isso. Poxa, por que eu estou com essas vontades? Eu preciso santificar a minha vida. Pensamentos. A gente controla o que pensa? Não. Quando vem o pensamento, você já pensou. É uma coisa eu falar para você lá o que o psicólogo falou lá no debate lá. Não pensa em um urso branco, não pensa. Você controlou aí e não pensou? Não, porque não controla. Pensou, aconteceu. Não era para pensar, mas eu pensei. Fazer o quê? Por quê? Porque você não controla o pensamento. Agora, o ditado popular é o quê? O passarinho pode voar na minha cabeça. Agora eu não preciso deixar ele fazer o ninho. Veio o pensamento ruim, eu tenho que pedir graça a Deus. Deus santifica a minha mente. Guarda a minha mente, protege a minha mente. É que quando os pensamentos ruins vêm, normalmente a gente está meio para lá, mais para lá do que para cá, a gente acaba aceitando. Eu vou terminar por aqui e na próxima terça-feira a gente continua e finaliza falando sobre o controle do Espírito Santo
nos nossos relacionamentos.